Olá, companheiros, boa noite. A gente está começando mais um Cineclube e quem não estava acreditando, o Cineclube Luiz Buñuel está de volta aqui na Causa Operária TV. Eu queria desejar muito boa noite para vocês. Estou aqui com a companheira Natália Pimenta. Boa noite, Natália. Boa noite, Henrique. Boa noite, companheiros. Quem que não estava acreditando, Henrique? Não sei, eu sei que tem muita gente aí que não acredita nas coisas, fica, esse Cineclube não vai voltar nunca mais, não sei o que. Eu sei que tem pessoas, eu não vi nada, mas eu percebi, eu senti esse bafo dos pessimistas. Mas a gente está de volta e hoje falando assim sobre um tema maravilhoso, um tema polêmico, né? Aproveitando esse escândalo que a esquerda pequeno-burguesa fez quando os talibãs expulsaram o imperialismo do Afeganistão. Hoje nós vamos falar sobre os 20 anos do 11 de setembro, que coincidiu mais ou menos... Ai, nossa, meu gente. Deus, um avião, um ataque. A gente sofreu um ataque aqui. Eu nem sei se o pessoal de casa viu o ataque, porque foi muito rápido, né? Foi um Boeing aqui mandado pelos talibãs. Desculpa, gente. Espero que ninguém cancele a gente por esse... A gente vai acabar... Começou o programa e já vai ser cancelado. A gente já vai falar do Talibã. Já vai falar que o Talibã expulsou os Estados Unidos do Afeganistão. Aí você sabe, o Talibã é vai criticar os Estados Unidos. Vai criticar os Estados Unidos. Vamos e falar ainda de faz outras piada? coisas. Não. Ainda faz piadinha sem graça, né? Mais um avião. Essa aqui a produção jogou um pouco... Não deu muito certo esse daqui. Foi o segundo, mas exatamente, o segundo ele foi mais inesperado, né? Tinha muita gente... Eu lembro quando eu estava no colegial. Então, a gente pegou assim, né? Minha mãe foi me buscar na escola e falou, nossa, atacaram os Estados Unidos. Aí deu aquele sentimento, assim, de certa libertação, né? Apesar de, né, você fala, nossa, que coisa estranha, né? Meu Deus, o que está acontecendo? E aí já em casa de manhã, bateu outro avião, né? Tipo, ao vivo, assim. Aí falou, agora ferrou de vez, né? O negócio. Mas foi... Eu não lembro desse clima também que o pessoal super pró-Estados Unidos, condenando terroristas. Quer dizer, nos Estados Unidos foi terror, mas aqui tava todo mundo... Ninguém tinha coragem de defender os caras. Foi, assim, é um negócio meio chocante, porque todos os acontecimentos, assim, muito grandiosos, deixa o pessoal meio chocado. Mas por mais que a imprensa fizesse muita propaganda, ai meu Deus, não sei o que lá, o pessoal tratou, assim, o pessoal mais consciente ficou, né, falando, bom... Estados Unidos, né? Eu não sei. Até a Patricinha da minha escola falou que eles tiveram que merecer. Nossa, aí... Quando a Patricinha falou isso, eu falei, nossa, o que está acontecendo no mundo? Não, se a Patricinha falou, com certeza ela é a voz da maioria. Porque... pensa, né? Com certeza. A Patricinha, normalmente, ela falaria outras coisas. Mas o nosso escândalo mesmo, não é bem um escândalo, a surpresa é que depois de 20 anos, a gente vê a esquerda defendendo os Estados Unidos no Afeganistão, né? E aí coincidiu de nós estarmos, né? A gente está aí também perto dos 20 anos dos atentados. Passou um pouquinho, né? Mas tudo bem. Passou um pouco, mas não tem problema. O importante é que o debate ainda está quente. O pessoal não sabe, né? Mas a companheira Adriana Machado, que atualmente mora nos Estados Unidos, em Nova York, estava lá no dia do 11 de setembro. Para ela, isso daí não é só cinema, não foi só cinema, não foi só filme. Então, já que você citou a Adriana, a gente está aqui com a companheira Adriana Machado também, falando com a gente direto de Nova York. Boa noite, companheira. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiros da Causa Operária TV que estão assistindo. É um prazer estar aqui. Pois eu tinha chegado em Nova York 2 semanas antes do 11 de setembro e tive, não sei se pode chamar de sorte isso, mas eu vi tudo de perto. Foi muito impressionante, uma sensação de estar vendo a história acontecer de perto e estou muito animada de vir falar um pouco sobre esse assunto e os filmes sobre o que aconteceu. Eu que
Eu acho que porque eu estava tão perto, eu acho que evitava de assistir os filmes sobre o 11 de setembro. E eu acho que depois de 20 anos, nesse esse aniversário, foi interessante ver alguns filmes e voltar a pensar sobre o assunto, principalmente com a notícia da derrota vergonhosa que o imperialismo sofreu lá no Afeganistão. Então, a gente comemora a vitória do povo do Afeganistão e vamos discutir sobre os filmes que foram feitos sobre o assunto, que é com certeza muito interessante. É isso aí. Bom, a Adriana está aqui com a gente hoje, estará em outros cineclubes também. Hoje nós estamos aqui também com o companheiro Caetano, direto do Rio de Janeiro. Caetano que já é rosto conhecido aqui no Cineclube, já participou de várias edições do nosso programa, também vai comentar alguns filmes com a gente. Boa noite, Caetano. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal assistindo. Bom estar aqui de volta. É isso aí. Bom, Natália, uma coisa que eu não fiz, né, nesse começo, porque a gente sofreu um atentado, 2 atentados com os aviões, foi lembrar do pessoal, né, contribuir com a Causa Operária TV, né, sempre manter aquele tradicional recadinho para vocês, né, compartilharem. Eu vou, inclusive, vou fazer isso aqui ao vivo, vou compartilhar o link do nosso programa aqui no WhatsApp, compartilhar no Twitter, né, divulgar o nosso programa, divulgar a Causa Operária TV. Se vocês não estiverem inscritos ainda no canal, se inscrevam, curta o vídeo, né, colabore com a gente. E aqui está, dei enter, pronto. E contribua conosco, né? Tem várias maneiras de contribuir. Se você quiser mandar seu superchat, manda com a pergunta, com questões, críticas, sugestões, comentários em geral. Manda com o valor que você achar melhor, contribua conosco, o superchat. Tem um super sticker, que são aquelas figurinhas que o pessoal gosta de usar. E também se torne membro do canal. Nós estamos aí rumo aos 1000 membros, né? Falta pouco para a gente chegar a 1000 membros na Causa Operária TV. E você já sabe, né? Para se tornar membro, a partir de R$ 7,99 você se torna membro bronze do canal. Mas tem 5 níveis diferentes, né? O último nível é o nível Rubi, que você contribui com R$200 por mês. E para começar, então, vamos de notícia, né? O pessoal vai se acostumando aqui com a nossa estrutura do programa, a gente vai aos pouquinhos, né, melhorando. Vamos começar com uma notícia. Vinheta. Ah, é verdade. Olha só, ainda bem que a Natália me lembrou que tinha vinheta. Agora tem vinheta aqui, tudo bonitinho. Vamos lá. Seguinte, pessoal, no dia 22 de setembro, né, na quarta-feira, né, faleceu o ator e diretor Melvin Van Peebles, que ele ficou famoso pelo filme Sweet Sweet Black's Badass Song, de 1971. Né? Esse filme, ele foi o pioneiro, né, e esse filme foram os pioneiros aí do movimento Blaxploitation. Nossa senhora, meu Deus do céu. Que é um movimento de filmes independentes, de baixo orçamento, feito para o público negro nos Estados Unidos e por negros também, né? E estão as fotos dele, né? E esse movimento foi um movimento que estourou aí nos anos 70, né? Bom, ele era ator, diretor, roteirista, dramaturgo e novelista. E considerado o padrinho do cinema negro moderno, olha só. Engraçado, né, que como muitas pessoas importantes no mundo da arte, ele não é conhecido, né? Porque acontece com muita gente que passa aí, né, batido, porque você tem os monopólios, eles chamam atenção para determinadas pessoas, né? Não necessariamente pessoas que não têm talento e tudo, mas sempre as mesmas, né? E aí está o Melvin Van Peebles. Esse filme mesmo não é muito conhecido do público, né? É mais, assim, do meio, né? Quem é mais do meio conhece.
Eu lembro de mais nova, quando eu vi esse título também, eu achava que era uma coisa super obscura, assim, super pessoas que conheciam muito de cinema, que era uma coisa difícil, porque não tem muita divulgação da coisa, né? Exato. Inclusive, bom, ele é pai do ator, uma curiosidade, né? É pai do ator e diretor Mario Van Peebles. E nesse filme, né, ele conta a história de um ator pornô que depois de atacar 2 policiais racistas, interessante isso daí, ele precisa fugir das autoridades competentes aí, né? E o filme ele foi financiado de forma independente e, né, como era a maioria dos filmes desse movimento Blaxploitation, acho que é assim que fala. Bom, é sim, pessoal, é isso, nessa nossa notícia cinematográfica de hoje. E será que, Natália, nós temos mais vinhetas para a gente mudar de assunto? Não, né? Eu acho que sim. Então roda a vinheta, porque nós vamos agora sim entrar no nosso tema principal. Ah, a produção não achou a vinheta. Pode ser que não tenha essa vinheta e a gente acha que tem. É a vinheta. Não tem problema, vai. Vamos lá. Tema principal, começando. 11 de setembro, companheiros. Todo mundo está assistindo isso aqui por causa do 11 de setembro, eu acho. Afinal de contas, a gente divulgou assim, né? Nós selecionamos aqui, tem vários filmes, né? Não só sobre o Afeganistão, nós não apresentamos, nós não vamos falar só de filme do Afeganistão aqui, nós vamos falar de filmes que tratam da guerra do Iraque também, porque tudo isso aí vem, né, nessa sequência de acontecimentos, né? Inclusive nós vamos falar que em alguns desses filmes, são documentários, falar um pouquinho dessas questões políticas que estão em torno dos acontecimentos do 11 de setembro. Mas a nossa ideia é justamente pegar filmes relacionados com o ataque do 11 de setembro, documentários, filmes ficcionais, filmes, como a gente poderia dizer, mais famosos, outros menos famosos, né? Dar uma geral aqui com os companheiros sobre filmes, e são indicações, né? Eu até convido todo mundo que está assistindo a mandar no chat sugestões. Vocês esqueceram de falar do tal filme que fala do 11 de setembro também, está relacionado com esse, ou então até relacionado com aquele tema específico da guerra do Afeganistão, etc e tal. Manda aí no chat, que a gente cita aqui. Nós levantamos alguns dos filmes, né? Não são todos, logicamente. Vamos debater um pouquinho eles, né, Natália? Bom, e aí eu vou começar já jogando para a nossa companheira Adriana para falar do nosso primeiro filme, o Rise of Police State. Mas antes, roda a ficha técnica desse filme, produção. Será que dessa vez vai? Ainda bem que a gente não tá fazendo cinema, sei lá. Não sei o que vamos explicar. É um cinema. Não pode acontecer isso num cinema de grande orçamento, né? Sim. Esse tipo de problema. Mas como que a gente faz cinema de guerrilha, entendeu? Acontece essas coisas. Mas se não tem a ficha técnica ainda, eu já vou passar para a companheira Adriana comentar procura o filme. as outras fichas para os próximos se tiver, filmes. eu cito a ficha técnica aqui quando a produção encontrar. Então, Adriana, conta pra gente. Olha aí, gente, nossa. Mas, olha só. O nome original, Martial Law 9/11, né? É que eu sou meio cego, esse que é o problema. Rise of the Police State. Alex Jones é o diretor. Data de lançamento 2005. E estrelado pelo Osama Bin Laden, Wolf Blitzer e George W. Bush. Grandes atores, grande elenco, grandes protagonistas, né? Protagonistas melhores do que esses aí não poderia existir. Então já passo para... Concorreram ao Oscar. Esses aí ganharam o Oscar, ganharam outras coisas também. Mas vamos lá, vai sem mais enrolação. Adriana, o que você tem a nos dizer sobre esse filme?
A vinheta que a gente estava procurando, em primeiro lugar, é a polêmica. Estamos começando as polêmicas. E depois a gente acha ela. Entendi. Não é a vinheta tema do dia, é a vinheta polêmica. Tá, Entendi. tá. A gente também não anuncia a produção para produção direito, né? Mas beleza. Então, o Martial Law 9/11 Rise of Police State. Eu acho que primeiro que a gente tem que falar é um pouco sobre o Alex Jones. O Alex Jones é um cara que tem um website que chama Infowars. Ele é um dos principais responsáveis por espalhar fake news na era Trump. Para vocês terem uma ideia, se a gente for na página do Infowars, o que eles falam é que tem uma guerra pela sua mente, e a primeira notícia é sobre como a pornografia está sendo ensinada na escola. Então é muito parecido com algumas coisas que a gente já conhece de Trump e Bolsonaro, é aquele estilo. Então ele fala tudo gritado, sai. É um documentário gravado em Nova York logo depois dos ataques. E é um de 3 ou 4, acho que ele fez, primeiro chamou de trilogia, depois fez um quarto documentário sobre o assunto, e o assunto é esse, como que a polícia e a repressão estão aumentando desde o 11 de setembro. Na verdade, ele fala que o 11 de setembro foi um trabalho, se não foi feito pelo governo americano, eles sabiam de que iria acontecer. Então ele faz esse filme, só esse capítulo, que é o primeiro, são 3 horas, e ele coloca um tanto de informação de uma forma bem neurótica, com uma edição bem neurótica, que parece mais ou menos filme caseiro, com fades e gráficos mal feitos, mas até agora eu não consigo entender se é de propósito, que é meio mal feito, ou se é aquela coisa para agradar um sentimento mais popular. A gente sabe que o Trump, o Bolsonaro e o Alex Jones aproveitam da situação de calamidade do mundo hoje, do desespero da população com o imperialismo, o governo democrata, né, entre parênteses. Então, eles tentam capturar essas pessoas para a ideologia da extrema-direita. O Alex Jones, ele fala, ele segue uma ideia do libertarianismo, de que não deve existir Estado, é uma coisa meio anarquista, capitalista. Eles querem acabar com toda a influência do Estado. E aí ele tem essa... Ele começa mostrando Nova York, que essa é a parte bem interessante do filme, que mostra as ruas de Nova York logo depois do ataque. E foi uma coisa que eu mesma presenciei aqui. Você não podia estar em lugar nenhum com uma câmera, que os policiais já vinham falar com você e dar multa, não podia entrar com câmera perto de ponte nenhuma, de lugar público importante nenhum. E os policiais ficavam em cima, davam multa. Ele mostra muito como que... Por exemplo, a minha casa, onde eu morava, estava num lugar fechado pelo exército americano. Então, foi uma militarização muito grande da cidade. E ele mostra isso. Ao mesmo tempo, ele mostra... ele tenta mostrar logicamente algumas coisas, mas ele acaba julgando tudo pela moralidade.
ele tem algumas coisas interessantes sobre como que os prédios caíram, por que que eles caíram. Ele analisa um pouco a arquitetura e a ciência ele fala que acha que os prédios, principalmente o prédio 7, que estava bem longe, que realmente é uma história muito esquisita, que caiu porque foi implodido, ele fala. Então, eu acho que o filme é interessante, mas tem que ver com esse pé atrás, sabendo que ele está espalhando um tanto de fake news no meio do filme. Então, é interessante para ver a cidade como é feita, é interessante para ver um lado da história que os democratas, o pessoal do Partido Democrata, mesmo do Partido Republicano, não mostra. Nessa época, ele ainda era contra todos. Eu acho que agora, depois que ele está mais perto do Trump, talvez ele tenha chegado mais perto do Partido Republicano, mas nessa época ele era contra o sistema, contra todos. Então ele entra numas viagens assim, ele começa a falar dos globalistas, do George Soros, e aí ele entra no alvoredo da boemia, o Crânios e Ossos, Skull and Bones, a Helena Blavatsky, esses cultos que muita gente gosta de pesquisar, que as pessoas mais ricas no mundo estão envolvidas em organizações secretas que fazem cultos satânicos. Inclusive, ele mostra um vídeo que ele fez numa dessas reuniões secretas de pessoas que estão no alto do governo americano. Então, é um filme bem diferente dos filmes de Hollywood por causa disso, porque entra um tanto de teoria da conspiração, tem muita gente falando na rua, mostra a rua, e tem uma hora que ele entra numa onda de comparar o Bush com o Hitler. É engraçado, é divertido, tem umas informações interessantes sobre o 11 de setembro, que na época saíram, mas que foram meio que abafadas. Ele fala. É muito engraçado, porque eu acho que na época que ele estava fazendo esse filme, o Michael Moore tinha feito o filme dele sobre o Fahrenheit, sobre o 11 de setembro, e ele vai atrás do Michael Moore, igual o Michael Moore vai atrás das pessoas, meio o jornalismo investigativo, que chega na cara da pessoa, coloca o microfone e fica gritando: por que você não falou sobre as ligações entre o Bush e o Osama Bin Laden? Então ele fica correndo atrás do Michael Moore, gritando na cabeça do Michael Moore, que eu achei muito divertido. Mas ele mostra isso, mostra a relação do Bush da família Bush com a família Bin Laden, mostra que numa época que ninguém falava muito, que os Estados Unidos que financiaram a Al-Qaeda para lutar contra o comunismo da União Soviética, e que existe esse paralelo aí, que todas essas pessoas que eles começaram a chamar de terroristas há pouco tempo antes do ataque estavam recebendo através da CIA, trabalhavam junto com a CIA. É engraçado ter que ser a extrema-direita, né, para fazer esse tipo de denúncia. A esquerda mesmo a denúncia do Michael Moore foi bem água com açúcar, né? É engraçado mesmo isso, né? Até hoje acontecem essas coisas, né? Tem coisa que a extrema-direita... Eu acho que é porque a extrema-direita, querendo ou não, eles têm... Como eles têm meio que assim...
digamos, costas quentes, né, apoio de um setor da burguesia, né, na luta política contra o outro setor, eles acabam soltando isso daí de maneira mais sem muita preocupação. Eu acho que também, ideologicamente, o pessoal é muito dominado pelo Partido Democrata, por essa ideologia, porque eles falam, não vamos, que nem, falar que eles implodiram o prédio, ou levantar suspeitas sobre o atentado, isso vai parecer teoria da conspiração. Então, tipo, eles não querem, né, ser os bons meninos, tal, não querem fazer nada esquisito. Essa teoria dos prédios é interessante mesmo. Pode falar, Adriano. Ele conta deixa eu ver se eu lembro o nome, Silverstein, eu acho que é o nome do cara que comprou todo o complexo de prédios, Silverstein, comprou todo o complexo de prédios dali do World Trade Center e fez um seguro um pouco antes do 11 de setembro e tinha interesse ele mostra de algum jeito, ele tinha interesse em demolir o prédio 7. E eu acho que é isso. E falar que as imagens do Bin Laden e do Bush, lógico, são imagens de arquivo, eles não aparecem justamente. Eles não são atores contratados do filme. Do Alex Jones. E não tem foto esse filme, não? Produção. A gente tinha separado algumas fotos. Tem, a produção acho que agora tá com acesso aí nas fotos. No nosso roteiro aí pra mandar as fotos aí e tal. Pode. Esse é o Alex Jones, é uma figura engraçadíssima. Agora eu entendi porque você citou o Trump, né? Que ele tem um jeitão. O jeito só meio Boris Johnson, meio Trump, meio esses caras de extrema, meio Bolsonaro, esses caras de extrema direita. O jeito dele falar é igualzinho, aquela fala gritada, que não para de falar um minuto. E aquele cara ali atrás? São uns neonazistas, louco. E a bandeira também, lá a daquela. bandeira. Do sul, lá dos racistas. Onde? Não é essa da cobra, né? Aquela que geralmente é amarela. Ah, tá. Eu não sei. Não sei se é anarcocapitalista também, sei lá, uns negócios assim. Libertários, né? Libertária, Nossa. Tem um nome. Bom. Tem mais foto? Vamos lá, então. Natália, você comentou Gadsden flag, a bandeira. Ah, tá. Você chegou a comentar. A última notícia é que o Alex Jones, ele vai ter que pagar... tinha um processo, ele tinha falado que as criancinhas que foram mortas em Connecticut, naquela Sandy Hook, aquela cidade em Connecticut que teve um atirador na escola e matou um tanto de crianças, ele resolveu falar que aquilo era fake, não era verdade, e aí foi processado pelos pais das crianças e saiu hoje a notícia que ele finalmente perdeu o processo. Caramba. E vai ter que pagar. Saiu hoje. Mas então acho que o filme é interessante, ele mostra muita coisa que a gente não ouve falar geralmente, de quem seria o interesse, essa questão dos prédios e como eles caíram. Fala que o irmão do Bush, que fazia a segurança do World Trade Center, que parou de fazer no dia do 11 de setembro, era o último dia do contrato dele. Falou que algumas pessoas foram avisadas para sair do prédio. Então, tem algumas coisas interessantes, mas tem que lembrar que ele é da extrema-direita. Inclusive, tem uma parte do filme que é muito engraçada, que ele vê, estava tendo a conferência do Partido Republicano em Nova York, e tinha gente protestando. Ele mostra muita gente que estava nos protestos na rua contra a guerra e tal, e aí ele encontra os comunistas, e aí ele começa a gritar que os comunistas são financiados pelos grandes bancos, que foram os grandes bancos que inventaram o comunismo. Então, assim, é muito doido, mas é interessante. Quem tiver paciência para as 3 horas de loucura
e tem que saber destrinchar qual a informação que vale a pena ser levada a sério. É um filme para ser visto com atenção. A gente achou legal colocar porque ele mostrava coisas que os outros não mostravam, né? Essa repressão mais direta aí no próprio Estados Unidos. Depois o pessoal vai falar muito do ato patriótico e tal, mas não mostra, né, assim, no dia a dia. Você tá passando na rua e tem uma barreira e tem um policial, que é umas coisas que ele mostra que é bem interessante. Bom, Última coisa que eu queria falar é que ele mostra também uma máquina que eu acho que tinha acabado de ter a polícia ter comprado ela na época, que é uma máquina que faz um som que explode o seu tímpano. Você não escuta nada, mas é uma vibração que faz doer o seu ouvido. E que ele mostra isso no filme. E que hoje em dia, quando a gente vai sair para protestar, no começo da pandemia, ou Vidas Negras Importam, os policiais aparecem com esse explodidor de tímpanos. Nossa, Então, muita coisa do que ele fala sobre a militarização da polícia é verdade, está acontecendo, a gente vê diariamente. nossa, que coisa agradável, né? Explodidor de tímpanos. Bom, o nosso próximo filme, ainda aqui entre os documentários, é o Restrepo. Produção, pode colocar aí a ficha técnica. Vamos lá, me ajude uma pessoa que enxerga mal. Nome original, Restrepo, diretor Tim Hetherington, acho que é isso, não enxergo direito. Sebastian Junger, data de lançamento 2010, com Juan Doc Restrepo, Dan Kearney, acho que é isso, e equipe de combate. E para falar desse filme, eu queria chamar o companheiro Caetano para comentar aqui. O que você achou desse Restrepo, Caetano? Opa, então, o Restrepo, ele é um documentário norte-americano, independente, né, que conta aí a história de um turno, né, das forças do exército no Afeganistão. Ele é filmado no lugar, lá, né, o Vale... Não escapou o nome do vale, mas é supostamente o lugar mais perigoso do Afeganistão, né, segundo as Forças Armadas norte-americanas. E ele busca aí contar o dia a dia das tropas norte-americanas, né, num formato que lembra um pouco um reality show, né? Você tem ali imagens das tropas no seu dia a dia, com uma entrevista com soldados numa sala escura, eles comentando, né? O filme ele tem um mérito, né, que é a questão assim, visualmente, que é a dificuldade de fazer o filme, né, no meio da guerra, né? Você tem cenas ali onde tem tiroteios bem violentos, né? E mostrar também como toda a missão ali é só para criar problema, né, pro país, né? Ele mostra que os americanos só estão lá para destruir mesmo, né, o país. Tem cenas aí dos oficiais se encontrando com os anciões, né, das vilas, e tentando ali estabelecer alguma relação, sendo que você vê que o pessoal lá não está nem um pouco feliz de conversar com os norte-americanos. E no final fica só essa guerra sem sentido nenhum. O filme ele também mostra, assim como você vê o dia a dia, tem uma certa humanização, né, dos soldados norte-americanos. São pessoas assim, de classes mais baixas, né, de descendentes latinos. Aí o filme mostra lá que, sei lá, tem um que toca violão no tempo livre, mas
No final, assim, você acaba tendo a percepção, bom, tocar violão lá sei lá, no Kansas, fica em casa, né? Você está fazendo em outro país, atirando nas pessoas. Mas é basicamente isso, assim. Não sei se mais alguém gostaria de comentar. Eu posso comentar um pouco. Companheira Adriana, pode falar. Eu acho esse filme interessante por causa disso que o Caetano falou, que parece um reality, né? Parece que a gente está lá. O nome do vale é o Vale Korengal, que é considerado um dos lugares mais perigosos do Afeganistão. Acho que uma das coisas interessantes do filme é que a gente fica ali como se a gente estivesse dentro daquele posto militar e a gente nunca vê o Talibã. O Talibã ele aparece lá na montanha, umas bombas explodindo, uns tiros vindo do nada, e que acaba ficando bem assustador. O filme ele não é muito político, ele não fala que a guerra é errada, mas ele já mostra, eu acho que ele dá a impressão de que os Estados Unidos iam perder a guerra. Mostra como que os militares não estavam preparados, não tinha motivo para estar lá, isso que o Caetano falou. Eu acho que ele está tocando violão, acho que os próprios soldados estavam pensando isso. O que a gente está fazendo aqui? A impressão que dá é essa, que não tem... O que a gente sabe, eu morando nos Estados Unidos, é que a maioria das pessoas que entram para o exército são porque são pobres e não têm outras opções de trabalho, de sobrevivência. Então entra no exército para poder estudar, entra no exército para poder ter uma fonte de renda e acaba nessas situações horríveis, que é você está no meio do nada, não sabe onde você está e caindo bomba, e jogando bomba na sua cabeça, jogando bomba na cabeça dos outros. E que é horrível, eu acho que mostra o despreparo dos soldados e já nessa época, o filme foi feito em 2010, já mostra essa impressão de que o imperialismo iria perder a guerra. E a outra coisa sobre o filme que eu acho interessante é que o fotógrafo, o diretor, que é fotógrafo, o Tim Hetherington, o filme ele ganhou um prêmio principal em Cannes e ele foi... A propaganda do filme era essa, que parecia que você estava dentro da guerra, era uma experiência única de assistir o filme, que parecia que você estava dentro da guerra. E mostra um pouco o capitalismo e como que funciona, que o diretor ele teve que correr o risco, né? E ele ganhou o prêmio por ter corrido mais risco, por ter se colocado nessa posição de ir para o meio dos soldados e participar da guerra para fazer o filme. E ele acabou morrendo um pouco tempo depois, porque ele estava fazendo a mesma coisa na Guerra da Líbia. Quando os Estados Unidos foram para a Guerra da Líbia, o Tim Hetherington estava lá tentando fazer um filme do mesmo estilo e acabou sendo morto. Então, mostra aí como o capitalismo força as pessoas a ter dar um passo a mais do que seria seguro por desespero para tentar ser bem sucedido. Eu acho interessante essa eu vi como se chama? Uma lista, né, de os 10 filmes mais realistas da guerra do Iraque, Afeganistão, do ponto de vista dos veteranos. E esse Restrepo era o primeiro da lista, porque eles achavam mais realista. Lógico, né, porque eles estão mostrando realmente o dia a dia, né? Mas deu para perceber em vários comentários, várias coisas que eu assisti assim, que eles ficam meio incomodados quando tentam passar essa ideia de que é uma coisa super-heróica e eles estão lá fazendo, sabe? É uma coisa engraçada, assim, que nem o filme que nós vamos comentar no final, né? Aquele filme terrível
que eles que a gente não vai estavam chegar lá. no top 10 deles, eles acharam que não tinha nada a ver com a realidade e eles não gostam dessa coisa de, tipo, passar para o público a ideia de que eles, sabe, vão lá e fazem atos heróicos e nananã. Que é engraçado, né? Tipo, quer dizer, na verdade é um dia a dia meio monótono, meio sem sentido, eles se sentem ameaçados, enfim, interessante. Agora você vê aqui, né, o nosso querido amigo Locatelli comentou aqui que a gente era criança quando teve os atentados lá no de certo setembro. ponto de vista, né? É pra dizer que sim, né? 17 anos, né? Tipo, 16. 16 anos. 16. Tipo, Eu tinha 16 uma anos. criança, né? Hoje em dia dá Hoje pra em dizer dia que eu isso é considero uma criança. Na época eu ficaria ofendida. Então, que no segundo colegial, segundo gente, colegial. não era nem ensino médio, né? Na época, não era ainda, né? Não era colegial. Não, a gente falava colegial, mas eu não sei se oficialmente já tinha mudado a nomenclatura e a gente continuava chamando de colegial. Mas por falar nisso, boa noite, Locatelli, nosso camarada, Paulo Falcão também, Jonas Carreira, Arthur Freitas, Carlos Nishimiya, nosso grande companheiro que inclusive tem que participar aqui qualquer dia, que ele é um grande conhecedor do cinema, em particular dos filmes de terror. Ele é Nishimiya demorou. o Nishimiya, o filme predileto dele é, se não me engano, O Exorcista. Arthur Freitas, já falei. Monique FC está aqui com a gente também. Cláudio Júnior, Renata Diniz, sou eu. Também aqui com a gente o LC29, que mandou um super sticker. Queria agradecer muito, companheiro, pelo super sticker. O Sou Eu também mandou um super sticker. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela contribuição. A Melodia Beatriz falou que nosso cenário é muito chique. Olha que maravilha, com esses veludos atrás. E, inclusive, a Melodia Beatriz, né, está nos ajudando a organizar um curso da Escola Marxista, Natália. Opa, que lá, legal. junto com os conhecidos, amigos e familiares dela, lá no Rio de Janeiro. E vocês Maravilha. podem fazer como a Melodia Beatriz. Vocês podem entrar em contato conosco para organizar um curso na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, na sua sala. Né? A gente manda um professor e discute o que é o socialismo. A gente pode fazer um curso numa sala de cinema, por exemplo. Se você quiser converter sua família ao socialismo, reúne todo mundo, a gente vai lá dar um curso e debater. Até o isso seu tio aí. Coxinha, não tem problema. A gente dá curso para todo mundo que quiser participar, não tem problema. O companheiro Antônio Martínez está aqui com a gente também. E, deixa eu ver, será que eu esqueci alguém? João Vitor está aqui com a gente. Opa! João Vitor. O ASDSAD6, acho que é assim que fala, está aqui também com a gente. Bom, espero que eu não tenha pulado ninguém. E... a Cristina Gregório mandou um superchat. Muito obrigado, companheira. É isso aí, boa noite. Bom, vamos lá. Nosso próximo filme. Agora vamos falar um pouco sobre a guerra do Iraque, né? Redacted. Inclusive, eu sempre faço um comentário sobre esse filme, antes de falar do filme propriamente. O que aconteceu nesse filme? Certo dia, jovens militantes do PCO, né, eu, a Natália, né, falou, vamos ao cinema, está tendo Festival Internacional de Cinema de São Paulo. Acho que foi em 2006 isso daí, né? Ô, louco, Henrique, não fala essas coisas. Aí nós fomos. Tá passando um filme do Brian De Palma sobre a guerra do Iraque. Fomos no filme do Brian De Palma sobre a guerra do Iraque. Era o Redacted. Assistimos o filme, achamos muito bom o filme. E ficamos até na expectativa, quando é que vai ser lançado nos cinemas esse filme, né? Nunca mais se ouviu falar do filme. Sumiu. O filme sumiu. Por quê, né, gente? Por que será? O filme, logicamente, é um filme crítico da guerra. E não é só crítico, né? Ele é uma denúncia também bem pesada, né, da guerra do Iraque. Aí está a ficha técnica, ainda bem que a produção... Lembrou, né? Aí está, nome original Redacted, o nome em português Guerra Sem Cortes. Brian De Palma, 2006, com Patrick Carroll. Nossa senhora, com esse roxo eu não enxergo mesmo. Vocês estão enxergando, né, Chico gente? Dias, Tudo bem, o pessoal tá lendo. Tá, beleza.
Desculpa, a gente não enxerga direito. E aí, o filme ele é muito bom. Eu achei o filme realmente espetacular, né? Primeiro que uma coisa interessante do filme, ele procura misturar, né, cenas reais com, logicamente, cenas fictícias e cenas fictícias, mas feitas reproduzindo determinadas cenas que seriam reais. Por exemplo, né, só para dar um exemplo aqui, tem um momento lá que um soldado norte-americano, ele explode mesmo, né? E ele mostra o soldado explodindo, a perna do soldado voando, e a câmera que estava com o soldado voa também e cai no chão assim junto com do lado da perna do soldado, fica só assim, a imagem do chão com a perna estendida. E aí logo depois ele mostra outro ponto de vista, que é o quê? Que é os iraquianos comemorando num vídeo caseiro o que aconteceu, né? Eles comemorando, tipo, porque eles conseguiram, né? Como a gente poderia... Conseguiram explodir o carinha lá, né? Tem cenas também de degolamento, né? Tem uma cena... Eles mostram alguns soldados são sequestrados, coisas desse tipo, né? E o que é muito interessante do filme, uma outra coisa muito interessante, é a tensão que ele te passa, porque não é uma coisa assim que, coitados desses soldados norte-americanos que estão aqui nesse lugar, não é exatamente isso, porque isso é uma visão assim mais norte-americana, é uma crítica, digamos assim, você fala assim, os soldados estão lá para lutar por uma coisa que eles não acreditam, etc e tal, mas eu acho que o Brian De Palma, ele não critica só esse fato. Ele procura pode tirar foto, produção. Ele procura passar para você também o seguinte elemento, de que eles, não só que eles estão lá sem motivo, como, assim, eles estão lá para fazer sacanagem, entendeu? Então ele te paga, por exemplo, você não fica em nenhum momento com dó dos personagens. Não. Você, quando o cara explode, inclusive, você dá um certo alívio, porque a maneira como ele transfere para o cara que está assistindo, né, essa tensão e a repressão que eles montam também no Iraque, né, contra o povo iraquiano. Não, esse negócio falou do degolamento, eu lembro que na época eles mostravam umas cenas, né, os terroristas degolando, aí todo mundo com uma faquinha assim, exato, né? Aí todo mundo olhava e falava, nossa, que coisa horrível e tal. Mas, tipo, depois do que o americano fez... Exato. Aí o cara faz isso, você fala, bem feito, ainda bem que ele fez isso. Você não fica mais com uma impressão que é uma selvageria, porque o outro fez uma selvageria muito maior, né? Tipo... Sim. E se ninguém fizer, tipo, você fica, ninguém vai fazer nada, tipo, o pessoal tá indefeso. Se não fosse os terroristas irem lá e fazerem isso, você fala, nossa, o povo tá indefeso na mão desses malucos aí. Exatamente. É bem por aí mesmo. E eu acho importante isso, porque a crítica à guerra, normalmente, é uma crítica do ponto de vista norte-americano. Então, assim, mesmo criticando, é sempre assim, o soldado é um herói, ele foi lá, coitado, né? Foi colocado numa situação... Tudo bem, é uma crítica, mas é uma crítica democrata, né? Assim, aquela coisa meio assim, né? Mas o Brian De Palma não. Principalmente pelo final do filme, né? Que é assim, o final é super chocante, que é, inclusive... O filme todo meio que leva a esse... É como se ele estivesse contando a história para levar nesse final mesmo, que é o estupro coletivo. Eu falei o final aqui mesmo, azar de vocês, mas o filme... Né, a gente precisa de uma plaquinha de spoiler, quem não quer ouvir... É porque, na verdade, isso não é bem um spoiler, porque o filme é isso mesmo. É uma cena de estupro que os soldados norte-americanos organizam na calada da noite. Eles invadem a casa de uma família, estupram as mulheres e colocam fogo na casa e queima a família toda, né? E vão embora. E depois mostra as fotos reais, e depois o filme termina com as fotos reais, né? Porque esse é um caso real que aconteceu mesmo no Iraque. E tem mais, né? É um cara desse que é degolado, né? Então, tipo, depois... um cara desse tipo. Eu não sei se é um desses caras. Era o cara que participou do grupo. Não sei se foi o cara que fez isso, mas estava no grupo. E aí quando faz isso, fala, Você fala assim, bom, né? Então assim, você não fica com aquele negócio, esses soldados. Não, é um negócio desumano, um negócio cruel, é o imperialismo cometendo crime contra o povo, né?
E mais ainda também, ele passa, por exemplo, tem um soldado que não quer ir lá fazer o negócio, mas ele vai, né? Lembra muito aquela ideia de que existem policiais bons e policiais ruins. Não é assim. É um esquema, é um sistema que leva o pessoal a fazer isso. E lógico, ele mostra também o soldado negro, latino, que tá lá assim, se fudendo, inclusive. Ele mostra tudo isso daí, né? Ele não... o filme tem todos esses elementos. E vale muito a pena assistir. Essa questão do estupro coletivo aí também serve para desmascarar aqueles que agora falaram que você não pode ficar a favor da derrota dos Estados Unidos no Afeganistão porque e as mulheres, o Talibã, etc e tal. Bom, é isso que eu ia falar, né? Super libertadores da mulher, né? Inclusive, o Brian De Palma fez também um filme bem antes desse, sobre a Guerra do Vietnã, com esse mesmo tema, né? Que eles sequestram uma camponesa lá, uma mocinha vietnamita, também estupram ela, tipo, faz um monte de coisa. E bem parecido, né, essa questão, que também, quer dizer, não é uma casualidade, né, porque é uma coisa que eles fazem mesmo na guerra. E o pessoal aqui, a esquerda, acreditando que eles estavam lá para libertar a mulher afegã, iraquiana. Não sei como a esquerda consegue falar um negócio desse, é muito absurdo. Mas é isso, o filme vale muito a pena. Agora tá mais fácil de encontrar, é só procurar por Guerra Sem Cortes. Eu acho que esteve na Netflix aí o ano passado, não sei se ainda está, mas não tá difícil de encontrar, vale a pena de assistir o filme. Tá no MUBI. Eu tô no mudo? Não, o filme tá no MUBI, na plataforma. Entendi. Beleza. MUBI. Tá no MUBI. E vale a pena encontrar o filme. Para finalizar até, a primeira cena do filme é interessante, que é um escorpião muito grande, né, daqueles que tem no deserto do Oriente Médio, né? Não conheço os escorpiões específicos desse lugar, mas imagino que tem escorpiões grandes lá. E um soldado norte-americano parado no sol, né, fazendo vigia, ele fica observando esse escorpião sendo o escorpião vivo sendo devorado por muitas formigas, né? Que é também essa ideia de que não adianta o imperialismo chegar com todo esse equipamento e tudo mais, que, bom, o povo vai acabar se rebelando, e como aconteceu mesmo, né? Os Estados Unidos saiu derrotado no Iraque. Então o filme é interessante porque ele traz todos esses elementos, né, da guerra, pega várias questões. Mas vamos lá, né? Vamos passar pro próximo? Nosso tempo tá indo. Pode passar aí a ficha técnica, produção do ponto de virada. Lê. Turning Point, 9/11 and the War on Terror. Nome em português, ponto de virada. Mais simples, né? Diretor Greg Kiefer, Gordon Huston, Steve Open, Ethan Vincent e Genro Salvatore, de data de lançamento do seriado. É uma série. Seriado não, né? Que é sacanagem. É uma série 2011 e 2021. 2011? Isso. É isso. Qual foi que candidatou agora lá? Não sei, se estiver errado, mas é isso. Agora não Com sei. vocês, Natália, para explicar sobre. Não, isso eu não vou conseguir explicar. Mas, enfim, ele foi lançado muito recentemente na Netflix, para quem quiser assistir. Inclusive, ele fala até da saída dos Estados Unidos do Afeganistão e da vitória do Talibã e tal. É um filme que, evidentemente, né, procura passar toda a ideologia imperialista, principalmente as coisas que a gente ouviu agora que acabou a guerra no Afeganistão. A questão da mulher afegã, que os Estados Unidos teria sido bom para a mulher e agora vai ficar tudo na mão do Talibã, que o Talibã é terrível, que o 11 de setembro, depois do 11 de setembro foi necessário a guerra no Afeganistão, mas o Iraque já foi um exagero, né? Então, toda essa ideologia assim, imperialista. Mas é um filme bem interessante, né? São, se não me engano, 5 episódios de 1 hora. E eles procuram, assim, contar... Eles falam desde de quando os Estados Unidos financiou
os mujahidins, né, no Afeganistão contra a União Soviética. Aí falam do 11 de setembro, como foi no dia, aí fala do Afeganistão, cita a Primeira Guerra do Golfo rapidamente, fala depois da Guerra do Iraque, fala do ato patriótico, fala das torturas, tipo, dá uma visão geral das questões. O foco do filme é no 11 de setembro, né, no atentado e nas vítimas, né? Tanto que assim, acho que todo episódio eles retomam essa questão do atentado, falam das vítimas. E assim, que é uma tentativa de justificar, né, a guerra. Quer dizer, que quando você assiste, né, sem senso crítico, digamos, você olha e fala, realmente, né, o governo tinha que fazer alguma coisa, né? Morreu tanta gente e tal. E aí eles procuram, né, causar uma comoção com esse pessoal que morreu e tal. Aí você olha e fala, nossa, realmente, 2.000 pessoas e tal. Agora, eu tenho uma certa dificuldade com isso, porque eu acho que é muita demagogia, sabe? Quer dizer, morreram 2.000 pessoas no 11 de setembro, e eles fazem um estardalhaço, né? Aí pega o bombeiro que morreu, pega a mulher que ligou pro cara e falou, se despediu, e a mulher que salvou a amiga, e não sei o quê. Conta cada caso. Foram 2.000 pessoas. Só no Afeganistão e no Iraque, eles mataram mais de 500 mil de pessoas. E aí eles não dão essa ênfase, né? Não vão lá pegar cada família afegã, cada família iraquiana. Tanto que o momento que eles mostraram uma foto rapidamente de 3 caixões de crianças, eu fiquei mais comovida do que com toda essa papagaiada do 11 de setembro, porque dá raiva. Quer dizer, o pessoal morreu, é triste, né? Mas assim, quer dizer, quando você vai comparar com os outros, que foi 200 vezes, 300 vezes mais mortos, você fala, pô, por quê? A morte deles é mais importante do que a dos outros? Para ter tanto mais ênfase na questão do 11 de setembro do que no pessoal do Oriente Médio? Porque é meio isso, né? Nossas mortes são mais importantes, a gente é mais importante. O resto nem é gente, que é meio que a ideologia, né? Que eles têm, né, em geral. Mas, enfim, tem vários aspectos interessantes, assim, para se pensar, né? Por exemplo, um ex-membro do Talibã, se não me engano, fala, quando a gente lutava contra os soviéticos, a nossa luta contra os soviéticos e contra os americanos é a mesma, contra os invasores para defender nosso país. Mas quando a gente lutava contra os soviéticos, nós éramos chamados de combatentes da liberdade. E agora nós somos chamados terroristas. Vale até um Eu achei bem interessante. Parênteses. Quero mandar um abraço para o nosso companheiro Patrício Salgado, que mandou uma sugestão para a gente, que o filme chama Feras da Guerra, né? 1988. Que é o filme de Hollywood e trata da guerra do Afeganistão, só que contra os soviéticos. No filme, o Talibã, né, não sei se é exatamente o Talibã, mas a resistência lá do que eram do vários grupos, né? Ele mostra isso. Eles são mostrados, e os muçulmanos em geral, eles são mostrados como pessoas muito éticas, com valor, com uma moralidade assim, muito elevada, etc e tal, e os soviéticos são mostrados como verdadeiros nazistas, assim, eles fazem assim atrocidades, né? É interessante porque, né, não tanto alguém para, mas é óbvio, né, eles estão fazendo, mas assim, é mais para mostrar mesmo que esse papo furado de que os talibãs são a pior coisa que poderia acontecer com os afegãos agora. Não era a opinião deles, né, antes. Nem era, na verdade, assim, é propaganda ideológica, né, não podemos ver a coisa assim. Quando eles estavam contra os soviéticos, eles não achavam que era a pior coisa que podia acontecer, né? Exato. Inclusive, acho que é nesse documentário, No Ponto de Virada, que eles falam, um dos líderes da resistência contra os soviéticos era um cara super contra o direito das mulheres, que ele incentivava o pessoal a jogar ácido no rosto das mulheres que não usavam véu. Será que os Estados Unidos era contra ele? Mas aí não falava nada, né? Aí deram um armamento pesado para eles combaterem os soviéticos e tudo, né? E aí não tinha essa conversa. Aí eles eram um povo de valor, né?
E aí você vê, né, esse problema do filme americano. Porque mesmo, acho que o que mais critica, mais mostra mesmo é o Redacted. Porque os outros, eu não vi nenhum filme, nem o Redacted, na verdade, né, que mostrasse o soldado norte-americano como eles mostraram os soviéticos nesse filme. Porque tem uma cena famosa que o cara é nazista mesmo, né? Passa por cima do outro com um tanque de guerra. Assim, lentamente, né? Para o cara sofrer. Bem cruel mesmo. E nenhum filme norte-americano jamais mostrou o soldado norte-americano desse jeito. Nem os mais críticos conseguem mostrar dessa maneira. Mesmo porque é falso. É ridículo. É ridículo, né? Mais contra a Guerra Fria, essa coisa toda, aí o pessoal vai às raias da loucura também, né? Tem uma coisa, né, Henrique, que a gente estava conversando, eu achei bem interessante nesse filme, que assim, se a gente for acreditar no que fala o filme, a gente tem que concluir que a CIA e o FBI são os 3 patetas, né? Nossa, isso daí é o melhor do filme. O filme vale a pena só por isso, porque revela, né? Você fala, nossa, não é possível. Gente, alguém está preocupado com a CIA? Não precisa, porque eles são a agência de inteligência mais inútil que existe no mundo, de acordo com esse filme. De acordo com esse filme, se a gente fosse acreditar, né? Eles são um pouco, né? Sim, mas... Porque aquele filme Argos já mostra, né? Que os caras não conseguiram descobrir que estava para explodir uma revolução. E foram pegos de surpresa. Você fala, nossa, realmente, né? Mas, enfim, não é tanto como eles mostram nesse filme. Não, mas isso aí remete um pouco ao primeiro documentário que a Adriana comentou, né? Que é o negócio da teoria da conspiração e tal, né? Tem as teses de que os norte-americanos teriam... Tem várias teses, né? De que eles forçaram a queda, de que foi um negócio que o próprio norte-americano fez, ou então de que eles... teriam facilitado para acontecer e criar o pretexto para a guerra. Olhando a explicação deles sobre o negócio da CIA, eles não tiram essa conclusão. É assim, ai meu Deus, não percebemos que os caras estavam entrando no país, se estabelecendo no país, iam pegar um voo, né? Eles não conseguiram, eles viram todo mundo, mas... Eles sabiam quem eram os caras da Al-Qaeda. Aí os caras entraram no país, aí eles falam que o FBI sabia, mas ele não avisou a CIA. Não avisou. Eles não se conversaram, daí passou. Passou, sei lá, nem sei quantos terroristas eram, uns 20 caras, pegando 3 aviões. E aí, assim, eles estavam preocupados, o Al-Qaeda tinha explodido umas embaixadas norte-americanas, tinha feito vários atentados. Aí eles viram um monte de gente da Al-Qaeda entrando, mas meio que esqueceram de avisar, sabe, a CIA, e ficou uma coisa meio assim. Não se conversaram, né? Sim, foi um problema. Probleminha de comunicação. Um erro de comunicação. Só que aí no filme... Não, aí depois tem o cara do FBI que abrigava jovens muçulmanos. Tem mais essa. Justamente para ficar de olho nos terroristas. E aí, alguns dos terroristas ficam abrigados na casa dele, mas ele não percebe que eram terroristas. Também não percebeu. É engraçado. E no filme, eles nem falam que, por exemplo, no filme eles nem falam. É muita incompetência, não tem fala. que demitir todo mundo. Não. E nem falam, que é uma conclusão razoável, que é assim, eles deixaram passar. Deixaram. Ideia é bom. A conclusão que a gente tira deixaram passar, porque não é possível que eles são tão retardados, né? Exato. E lá não, eles justificam, né? Não, foi um problema de comunicação... E os caras se disfarçaram muito bem, então ele achou que ele era uma pessoa normal. Lógico, né? Ele acha que o terrorista vai aparecer o quê? Com uma bomba. Lógico que ele vai parecer uma pessoa normal, né? O que você acha? E um agente do FBI que estava destacado para isso, não viu que ele era um terrorista? Não, é absurdo demais. E também esse documentário mostra uma coisa interessante politicamente, né? Que eu falei no começo do programa que a gente ia falar aqui. Que nós falamos da guerra, nós falamos aqui de filmes sobre a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, né? Mas uma coisa interessante é o seguinte, a guerra do Iraque, ela despertou, que assim, puta, o que está acontecendo, né? E o filme mostra isso daí, né? No seguinte sentido, teve o atentado, aí, vamos... Usaram uma desculpa esfarrapada. Um mês depois vamos invadir o Afeganistão. Aí os norte-americanos,
até compreensível, aquela propaganda toda. Uma história mal contada pra caramba, né? Justifica, né? Mas tudo bem, né? Eles vieram aqui, jogaram o avião nos prédios, mataram 2.000 pessoas, justifica invadir o Afeganistão. Mas de repente o Bush decide invadir o Iraque. Aí o pessoal inventa o negócio das guerras, das armas de destruição em massa. Aí ninguém... Não, aí falar aí já é demais. Aí ninguém compra o negócio. Aí, porra, mas como assim, né? Aí começa protestos nos Estados Unidos, tudo, contra a guerra. Mas é isso, né? Eu acho que agora nós chegamos no final e ao mesmo tempo, talvez no que Posso possa falar ser... uma coisa? Pode falar. também. Aí eu já vou preparando aqui o nosso último quadro. Pode falar, Adriana. Uma coisa é que a gente mostrou, no cartão estava errado, o diretor é o Brian Knappenberger. Parece que tem um outro Turning Point, uma outra série chamada Turning Point, então teve uma confusão ali. E só corrigindo que não faz diferença, mas foram 2.996 pessoas que morreram no 11 de setembro. Não, é importante dar o 3 número mil. assim. 3 mil, né? Quase 3.000 pessoas. Mas não chega perto dos milhões que o imperialismo matou. Adriana, vale a pena citar, né? A gente não tem tempo, mas citar o filme também que você ia comentar, o Mauritano. Então o Mauritano é o filme mais recente, né? Que é sobre o assunto. É um filme com a Jodie Foster, um ator da Algéria, Tahar Rahim, e a Shailene Woodley, e o Benedict Cumberbatch, que é aquele ator que fazia o Sherlock Holmes. É baseado numa história real e é um filme bem com formato de Hollywood. A parte mais legal do filme é no final, quando você vê o personagem que o filme é baseado. Ele escreveu um livro e no final do filme, quando está passando os créditos, ele aparece cantando Bob Dylan. E é a melhor parte do filme. Mas o filme mostra Guantánamo e a tortura em Guantánamo, como que o público nos Estados Unidos vieram a entender o que estava acontecendo em Guantánamo, por que eles criaram Guantánamo, e como que foi feita uma propaganda para esconder o que estava acontecendo lá. É um filme um pouco confuso, que é meio filme de arte. Ele tenta ser, na hora que mostra ele sofrendo na mão dos americanos, sendo torturado. Eles tentam fazer uma coisa meio artística. Ele tenta ser um filme de suspense, de investigação, com a Jodie Foster no papel da advogada. Mas ele é um filme fraco e acho que no final das contas ele tenta falar que as torturas de Guantánamo foi consequência de umas pessoas loucas que estavam no governo e que acabou. Ele tenta tirar a culpa de todos os americanos e de quem está no poder agora. Ele tenta mostrar que aquilo foi na época, aconteceu, mas agora não, todo mundo que está aqui agora não quer saber dessas torturas. Eu acho que ele é muito fraco por causa disso. Ele mostra o personagem principal como se fosse uma coisa de outro mundo, da Mil e Uma Noites nas Arábias, bem clichê, e você não consegue... o filme ele é uma dramatização, mas você não consegue sentir nada vendo o filme, é bem fraco. Mas é interessante por mostrar um pouco como que foi horrível, horrível Guantánamo. Até hoje eles não fecharam essa prisão, né? E as táticas de tortura, como são horríveis os americanos.
Beleza. Bom, só que boa noite para Isadora Dias. Muito legal que o Cineclube voltou. Também para o Arnaldo Ricardo, o Ao Vivo, o Marcos Moreira. Muito bom dia, muito boa noite, bom dia. Muito boa noite, companheiros. O Eustáquio Castro também está aqui com a gente. Companheiros, é o seguinte, para terminar nosso último quadro, que pode rodar a vinheta aí, produção, pior filme. Tem uma sirene ligada lá no fundo. Não sei, eu tô ouvindo uma sirene. É o estado policial aqui de Nova York. Olha, Sério? tá vendo? Parece cena de filme, sempre cara. Eu tem ouvi uma as sirenes. sirene. Nossa, eu não vi nada. Tá aprovado aí o crescimento do estado policial. Quem que vai falar, Pra Henrique? terminar, Você vai né? apresentar este Eu vou belíssimo apresentar e você filme. vai comentar. Nosso pior filme é Guerra ao Terror, pessoal. Joga a ficha, produção. Ai, meu Deus. Nome original, The Hurt Locker. Nome em português, Guerra ao Terror. Diretora, Catherine Bigelow. Data de lançamento, 2008. Bom, não sei se vocês estão lendo, eu não vou falar todos os nomes desses caras. É o seguinte, pessoal, nosso pior filme é o Guerra ao Terror, mas nosso pior filme ganhou o Oscar. Exatamente. Só que todo mundo, não sei se todo mundo lembra, né, porque já faz tempo, né, Henrique, que ele nem era para ter participado daquele Oscar, porque ele foi lançado no ano anterior. Ele concorreu com o Avatar, que, apesar de ser tipo uma fantasia, era uma crítica à invasão imperialista para tirar riquezas, etc. Foi um filme que teve uma bilheteria muito alta e tal. E, inclusive, a diretora desse filme parece que é pra encher o saco do cara. É ex-mulher do James Cameron, que fez o Avatar. Alerta de identitarismo. A gente podia ter aqui, alerta de identitarismo. E era assim, era pro Avatar ter ganhado. Todo mundo sabia. Só que era uma crítica. E em pleno governo Obama, que é super democrático, né? Mas foi onde a gente viu, inclusive, naquele documentário, que onde aumentou o número de mortos, porque de ataques com drones, que todo mundo falou que era um negócio super desumano, que o drone ia, quer dizer, jogava uma bomba lá e matava a família. Foi quando teve aquelas denúncias de que matou gente em casamento, umas coisas assim, que não tinha gente que não tinha nada a ver com a guerra, né, civis. E eles estavam investindo na propaganda da guerra, né? E o filme, e assim, rapidinho, como ele tinha que ganhar o Oscar e eles queriam falar bem da guerra, se opor ao Avatar e tal, assim, a imprensa norte-americana saiu num elogio do filme, falando que era profundo, que dentro de 20 anos todo mundo assistiria esse filme para saber como foi a guerra. E os veteranos, farsa total. Esse filme não é nada realista, os veteranos falando. Mas que era muito bom, era profundo, falava da guerra, mostrava essa coisa, né? Transforma o filme que é muito ruim numa obra de arte, é impressionante. E todo mundo compra, isso que é legal. O engraçado, né, é que a gente falou, Redacted passou e sumiu. Sumiu. Esse daí não existia, ninguém conhecia e apareceu ganhando o Oscar de melhor filme, né, do nada, assim. Como você falou, o Avatar é, nossa, puta bilheteria, puta filme, não sei o que lá. E de repente ganhou esse, que é pura propaganda, né? Eles deram um golpe, a manha de dar um golpe para fazer o filme ganhar, né? E por quê, né, Natália? Porque é uma propaganda dos Estados Unidos o filme. E é um filme daqueles, assim, hollywoodianos no pior sentido da palavra, muito tosco. É engraçado, porque o pessoal fala super profundo, as imagens, a câmera, a tensão. Acho que a coisa mais interessante do filme é mostrar a tensão, realmente. Como eles se sentiam ameaçados, porque você não sabe quem que pode ser seu inimigo. Só que mesmo nisso, o Redacted todo mundo mostra, né? Na verdade, os outros mostram muito melhor. Mas pelo menos o filme mostra isso, né? Apesar de ser uma propaganda, assim, tá todo mundo contra eles, né? Então, mas assim, o pessoal fala de profundidade e tal, e o filme é puro clichê. Exatamente, um clichê atrás do outro. O protagonista é aquele clássico que não segue as regras,
né? Ele vai lá e ele é corajoso e ele chuta os protocolos, faz as coisas, e ele é muito bom no que ele faz. Clássico. Fechadão, né? Ninguém sabe, ele é o meio típico misterioso. herói, né? É o herói Falaram até americano. que ele foi. Nossa. Ele fez algum herói, algum papel de herói? Ele faz nos Vingadores, é o cara que faz o arqueiro. Pronto. É o arqueiro e o Falcão Negro, né? Os dois, a dupla. Os Nossa. dois dos Vingadores, engraçado. Então, assim, nesse caso, cheio de clichê. Tem uma hora também que eles... e o cara que sai da função e quer salvar o mundo, né? Porque eles estão lá... a função deles é desarmar as bombas. E aí, em determinado momento, eles vão lá, explodiram, eles vão lá desarmar e falam, não, temos que pegar quem fez isso. E querem ir atrás de quem fez isso. Assim, uma coisa que, mano, não vai acontecer. Todos os filmes mostraram que os soldados estavam nem aí, na verdade. Eles queriam só sair de lá. Né? Não tem essa coisa patriótica de vamos pegar esses caras, não sei o quê. E a tal da profundidade do filme, ela é explicada... Não, rapidinho. Antes da profundidade. Não. E os erros que o pessoal apontou, além de ser clichê... Os erros, assim, daqueles mais... erros toscos. bomba. Primeiro, da bomba. Ele é um desarmador de bombas, mas até onde eu sei, a bomba é um negócio muito complicado de se desarmar. Mas ele tem uma cena que ele simplesmente encontra, sei lá, umas 5 bombas armadas, muitas bombas, e ele vai lá e puxa os fios, assim, no maior desleixo, né? E o fiozinho, assim, super fino, e os próprios veteranos falaram que aquilo ali não teria pesava condições uns de fazer. 250 quilos, ele puxa por um fio, assim, né? O negócio e com a maior tranquilidade. O outro comenta, ele nem dobrou o joelho, né, pra levantar. Tipo, puxa, assim, 5 bombas na maior. Bate no outro também, né? O superior bate no... Eu não sei se ele era superior, eu não entendi ainda quem era superior. Mas eles, um bate no outro, que é um negócio... É um negócio muito... Assim, o filme é isso, o cara... Aí ele tem que fazer desarmar uma bomba em tal lugar, só que se ele ficar com a roupa atrapalha, então ele vai lá e tira a roupa especial e vai com a cara e a coragem, que ele é norte-americano e é herói, né? Mas aí o negócio da filosofia que eu acho que a diretora, ela olhou e falou, nossa, isso aqui tá muito, muito tosco, né? Muito... Aí vamos pegar uma frase de efeito, colocar no final do filme e concluir com essa ideia, que é o negócio de que o cara, na verdade, era um viciado na guerra, não é isso? A ideia de que as pessoas vão pra guerra, ou pessoas como ele, né, no caso, ou há pessoas que vão pra guerra porque são viciadas, elas sentem necessidade daquilo. De adrenalina. Muito bonito isso. Teve um cara que comentou que aí ele ficou, aí que desvendou e ficou mais pró-imperialista ainda. Que ele falou assim, não é só adrenalina, é que lá ele sente que ele está fazendo uma coisa útil. Né? Combatendo os terroristas, lutando pelo seu país. Então ele se sente útil lá. Em casa, como civil, que mostra lá, né? Ele não tem utilidade nenhuma. A mulher é que manda, fala, faz isso, faz aquilo. E na guerra, não. Ele desarma bombas, ele salva vidas, ele é útil. Então, né? Quer dizer, a guerra é muito boa, né? Até transforma as pessoas em pessoas úteis. E aí o pessoal nos veteranos falou, ninguém quer estar nessa guerra, a gente nem sabe o que está fazendo aqui. E o cara quer estar na guerra por adrenalina e tal. É absurdo. Bom, gente, esse filme é péssimo. Esse é o pior filme. A gente vai sempre ter o quadro do pior filme, né? E vai ser provavelmente muitas vezes polêmico. E aí vocês podem já ficar de olho aí. Agradecer também, boa noite para a companheira Janaína Rosário, que sugeriu um tema do Cineclube sobre filmes identitários. Esse aí acho que daria uns 5 programas. A gente tinha pensado nisso, né? Daria uns 5 programas, porque eu imagino que tem vários ângulos diferentes para pegar. A gente pode ver se a gente pega ou um programa, ou vários programas, ou um quadro, né? Um quadro no nosso programa saindo falando, porque assim, não para de surgir coisa do identitário no cinema. Então eu acho que às vezes a gente põe um quadro aqui para comentar. Exatamente. Bom, companheiros, nosso tempo estourou muito, então a gente vai encerrar esse Cineclube e semana que vem estaremos de volta às 19 horas na sexta-feira com mais um tema para você. Já vai revelar o tema ou é sempre surpresa? Vamos revelar. Filmes catástrofe. Estaria o mundo para acabar? Para acabar ou seria os capitalistas ou o capitalismo?
você vai ver na sexta-feira que vem no nosso Cineclube às 19 horas. Muito boa noite, companheiros. Boa noite, Natália. Boa noite, companheiros. Adriana. Boa noite, Caetano. Até e boa noite todo sexta mundo. que vem. Pode colocar aqui e a gente vai fechar o nosso programa de hoje. Até mais.